vamos ver exemplo de como é que a gente resolve multiplicação e divisão de monômio, tá certo? Não é algo que é novidade para vocês, porque a gente vai usar os mesmos princípios que a gente usa nas propriedades de potência. Então, vejam só. Aqui, vou começar pela multiplicação. Na multiplicação de monômios, a gente faz coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então, 2 vezes 4, 8. E agora eu vou multiplicar x à quarta por x ao quadrado. Como é que eu faço isso? As bases são iguais. Então, você lembra da propriedade de potência. Repete a base e soma os expoentes. 4 mais 2, 6. Então, 2x à quarta vezes 4x ao quadrado é 8x à sexta. E se por acaso a gente tiver algum termo em que a base não for igual, a gente vai simplesmente repetir ele no nosso resultado. Vejam só. Nesse segundo exemplo aqui, vamos fazer primeiro os coeficientes. 3 vezes 8, 24. Agora vamos à parte literal. Eu tenho x e x quadrado, que são termos de base igual. Então, eu repito x. E aqui, apesar de não ter nenhum coeficiente, a gente sabe que oculto tem 1. 1 mais 2, 3. Agora, eu olho aqui, eu tenho y. Eu tenho algum y igual aqui para multiplicar? Não. Então, eu simplesmente repito y. Sobrou o z à terceira, que eu também não tenho nenhum igual para multiplicar. Repito. Então, o resultado será 24x à terceira, y, z à terceira. Simples, né? Agora, quando a gente vai fazer divisão, é o mesmo processo, tá certo? Só vai ter uma pequena observaçãozinha que no final eu falo para vocês. Bom, só que na divisão, ao invés de a gente somar os expoentes, a gente subtrai os expoentes quando a base é igual. Então, vamos lá. 8 dividido por 4 dá 2, né? E agora, x à quarta dividido por x quadrado. Repito, x, 4 menos 2 dá 2. Então, o resultado dessa divisão é 2x quadrado. Agora, quando existir partes literais, né? Quando existir termos que não tem do outro lado uma base igual para a gente subtrair, né? Para a gente fazer a divisão. O que é que a gente vai fazer? A mesma coisa da multiplicação, repetir. Mas isso é nos casos em que o termo que sobra é o primeiro, é o nosso dividendo, né? Sei que vocês não lembram desses nomezinhos, eu acho, mas é o termo que ia aparecer primeiro. Quando sobrar nele, a gente vai repetir. Quando sobrar no termo que for por segundo, aí vocês vão ver qual é a diferença, certo? Deixa eu só consertar uma coisa aqui nesse exemplo. Tá, vamos lá. Aqui, né? 15 dividido por 3 dá 5. Aí eu olho, x à quinta, eu tenho x quadrado aqui. Então, 5 menos 2, 3, x à terceira. Aqui eu tenho y à terceira e aqui eu tenho y. Então, aqui o coeficiente oculto é 1, 3 menos 1, 2, y ao quadrado. E aqui eu tenho z. Esse z eu não apareço no segundo termo, que é o nosso divisor. Então, esse z eu vou simplesmente repetir no resultado. Porque aqui é como se eu estivesse dividindo por 1. E aí, dividir por 1 dá o próprio termo, né? O próprio número. Enfim. Nesses casos especiais aqui, em que o termo que sobra está no divisor, aí a gente faz uma coisinha levemente diferente. O que é que vai acontecer? Divido os coeficientes, 4 por 2 dá 2. Divido os que forem iguais, se tiverem, x ao quadrado. Iguais não, né? Que tem a mesma base. X quadrado dividido por x dá x, né? Porque é 2 menos 1, 1. E colocar 1 aqui a gente não precisa. Só que o que é que vai acontecer? Sobrou um y aqui, ó. Olha a diferença. Nesse exemplo, estava no primeiro termo. Eu repeti. Nesse exemplo, estava no segundo termo, que é o nosso divisor. Então, eu vou escrever ele na forma de fração. Então, é só você lembrar assim. Quando a gente tem quando a gente está resolvendo alguma continha, alguma expressão numérica, em que a gente não consegue fazer a divisão exata, o que é que a gente faz?
escreve na forma de fração, certo? Então, o mesmo caso vai acontecer aqui. A gente vai escrever na forma de fração. Esse y vai ser o denominador, porque é o que eu estou escrevendo. O resultado normal da divisão dividido por y, que era o termo que não tinha ninguém para dividir aqui, né? Exceto 1. É como que se aqui fosse 1 sobre y. Bom, isso aqui não vai acontecer muito, tá certo? Eu estou só mostrando porque, se acontecer em algum exercício, você sabe como fazer. Mas, em geral, a maioria dos casos vão ser nesse estilo aqui, ó. Ou você consegue dividir certinho cada termo com cada termo, né, de mesma base, ou se tiver algum que sobre, vai ser no primeiro termo que você só repete, beleza? Então, retomando. Na multiplicação, a gente multiplica os coeficientes e na parte literal, se a base for igual, a gente repete a base e somos expoentes. Se tiver algum termo que não tenha base igual, a gente repete no resultado. Para a divisão, é a mesma regra, só que ao invés de somar os expoentes, nós subtraímos os expoentes, beleza? E tem essa pequena propriedade aqui para vocês lembrarem, ok? Vamos fazer exercício agora para praticar essas operações.